No vídeo passado, que nós falamos aqui a respeito do pastor Richard, nós tivemos bastante comentários, né, amada? Foi. E aí a Amadinha falou, vamos fazer outro vídeo para poder explicar para as pessoas que estão comentando. Não é verdade? Até Exato. porque se você fala uma coisa e no comentário o pessoal fala diferente, então surge uma dúvida. Concordo. Porque um pode estar certo e outro pode estar errado. Exato. Então a Amadinha vai ler os comentários para poder a gente seguir em frente. Depois vamos ler a Bíblia, né? Já Tá está marcada a Bíblia ali no local? Tá. Então tá. Certinho. Então, aqui no caso é o comentário de uma pessoa que ele discordou da nossa visão sobre a questão envolvendo o espírito que geme. Se Certo. é o nosso espírito, né? Ou se é o Espírito de Deus. O Espírito Santo que eles colocam. Certo. Entende? Aham. Então eu vou ler as colocações dele. Tá, pode ler então. O nome da pessoa aqui está como Danilo Antônio. Danilo. Alô, Danilo. Acredito que o canal Verdade Oculta deve um pedido de desculpas a esse pastor. Humildade nunca é demais. Seria não só esse pastor, mas todos os pastores, porque todos eu estou assim exagerando, mas a lógica é que 99,9% dos pastores falam a mesma coisa. Fala que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Inclusive na própria música que a Amadinha cantou no vídeo passado. Fala isso também, né, Amada? Exato, exatamente. Uhum. Então, quer dizer, se eu estiver errado, eu vou pedir desculpa sim, viu, gente? Não só ao pastor Richard, a quem eu respeito e gosto, tenho carinho, mas a todos os pastores que repetem o que o pastor Richard também repetiu. Agora, se nós estivermos certos, nós vamos ler a Bíblia de novo, de ponta a ponta agora. Exatamente. Quem aprendeu errado foi esses dois aí, sem noção de língua portuguesa. Aconselho uma boa gramática e interpretação de textos, ok? Então a acusação agora é sobre as nossas pessoas, não é sobre o que nós dizemos, né, amada? A nossa questão envolvendo o vídeo passado era sobre o ponto de vista do Richard, que é inerente ao ponto de vista de 99% dos pastores. Exato. Em afirmar que, tá certo? O Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis. Isso. Enquanto nós atacamos a ideia, A ideia. o conceito, as pessoas atacam nós. É um conceito, é um padrão do sistema religioso. Foi assim com o Messias também. Tá certo. Esses dois aí deveriam aprender gramática, eles são burros, eles não sabem nem falar e estão querendo saber das coisas de Deus. Exatamente como os fariseus diziam, porque eles eram doutores da lei. Eram estudados. Danilo, né? olha onde você se enquadrou. Como os fariseus, meu irmão, coisa feia. Aí continua. Discordo de você em tecer críticas negativas a respeito desse Richard. Eu não teci críticas negativas a respeito Não do foi a Richard. respeito do Richard. Da pessoa dele, não. Não, só assisti de novo o vídeo, né? Foi sobre a questão envolvendo... Pelo contrário, elogiamos bastante o Richard, falamos, Sim. somos amigos dele, temos um carinho grande. Você faz até o programa lá, né? Junto com ele? Junto com ele. Cadê? Sobre o espírito, né? Deixa eu procurar aqui. E a respeito do espírito que intercede, você foi infeliz em dizer que foi o próprio espírito do homem, pois em Romanos 8 é bem claro quando ele cita o espírito de Deus, iniciando com a letra maiúscula. E quando cita o espírito do homem, vem escrito em letra minúscula. Nesse versículo fica claro que é o Espírito de Deus que geme por nós. É puramente uma questão de interpretação de língua portuguesa. Esse casal está precisando estudar português e interpretar melhor a palavra de Deus. Então vamos lá, gente. O Paulo, quando escreveu os Romanos, ele escreveu em letra maiúscula? É esse o critério? O critério é quando tem letra maiúscula, fala do Espírito Santo. E no caso do Velho Testamento, quando tem Senhor com letra maiúscula, fala de Deus. Quando o Senhor é com letra minúscula, não fala de Deus. É esse o critério? Se é esse o critério, eu pergunto, por que algumas Bíblias não trazem maiúsculo e outras trazem? Umas trazem aqui maiúsculo, ali minúsculo e vice-versa. Por que as Bíblias não se comportam igual? Eu pesquisei, algumas vêm minúsculo e outras vêm maiúsculo. Então você vai vendo. Se em cada Bíblia age de um jeito, e se não foi Paulo que colocou maiúsculo e maiúsculo e minúsculo, eu digo que o Danilo e muita gente que acredita igual ele está sendo enganado. Está sendo enganado porque quer. Porque se fizer uma breve pesquisa, vai ver que isso não funciona. A Amadinha fez uma breve pesquisa e percebeu que isso não funciona, porque em alguns casos está escrito com maiúsculo aqui, ali e lá. Em outros casos está escrito com minúsculo aqui, ali e lá.
E vice-versa, ou trocado, em 2 lugares está maiúsculo, em 2 está minúsculo, ou em um está maiúsculo, outro está minúsculo. Em cada Bíblia é diferente, nas mesmas palavras, que não são só exatamente esse texto. Ou seja, isso não se aplica, não foi Paulo que escreveu assim. Maiúsculo para definir Espírito Santo e Senhor, Deus, e minúsculo para explicar Espírito Nosso e Senhor, que não é Deus. Exato. Isso não se aplica, não tem como aplicar isso, meu irmão. Sabe o que se aplica pro entendimento verdadeiro do que está escrito? É ler o contexto inteiro, entender o contexto do texto. Não é Exatamente, verdade? exatamente. Se você tiver o entendimento de todo o contexto, exatamente. Aí você vai entender o texto e vai perceber que maiúsculo e minúsculo é o que menos importa. E dá lição de moral, dizendo que tem que aprender português, tem que aprender coisas da terra física para discernir as espirituais, você está na contramão do Messias. O Messias falou que as coisas espirituais se discernem no Espírito. Ele dizia para aqueles fariseus, você é doutor da lei e não sabe coisas tão básicas. Por quê? Porque os fariseus, eles sempre fazem isso, acusam as pessoas de não ter educação, de não ter tido escola, achando que os valores são esses, né? Não, porque no mundo esses valores estão firmados e bem enraizados. E é isso que eles ensinaram para as pessoas a ver. Né? De repente, uma pessoa que não tem os estudos que eles tiveram, mas está falando alguma coisa que é coerente e correto segundo o que está escrito, isso vai ficar em segundo ou terceiro plano do que os valores ensinatórios que foi apregoado aí pelo sistema. É verdade, porque a importância para eles é o que se aprende secularmente. O que se aprende espiritualmente não tem tanta importância. Os fariseus sempre fizeram assim na Bíblia, no Novo Testamento. A gente acompanha ali a trajetória do Messias com os fariseus e é sempre da mesma forma. E eles não atacam a ideia, sempre o fariseu ataca as pessoas. É uma coisa incrível, né? Então, Danilo, vamos ver para poder ler e entender agora, Danilo, não que tenha maiúsculo ou minúsculo, porque isso foi colocado por alguém para manipular a Bíblia, para poder enganar pessoas como você, que são estudiosas, que são os bambambãs aqui, mas que espiritualmente não conseguem perceber o espírito que estava em Paulo quando ele escreveu aos Romanos. Nós vamos entender agora o espírito que estava em Paulo, ou seja, o entendimento. E eu quero que diga que o entendimento não é o espírito. Eu quero que diga que o entendimento não é o espírito. Vamos ler? Vamos lá. Então, vamos começar no capítulo bem antes. Tá. Né? Porque ele colocou o 8, que foi o 8 que a gente leu na época do vídeo, né? No versículo que eu não me lembro. Então vamos ler o 7, bem antes. Lê um pedaço do 7 aí, não precisa ser ele todo, não? Ou vai todo? Que ele vai falar do espírito. Então vai. Começa no 7 inteiro. Vai pegar no 7. Olha outra coisa, Danilo. Capítulo e versículo foi colocado há 500 anos atrás pela Igreja Católica. Não existia. Tá certo? Então, quando foram criados capítulos e versículos, foi um meio de se levar as pessoas ao entendimento da doutrina católica cristã, e não do entendimento de quem escreveu as cartas, entende? Então, por isso, nós não vamos ler nem no capítulo 8, vamos ler atrás. Não é uma carta? Ou são várias? É uma carta que nós vamos ler. Então, por que não pegar um pouco antes? Aí a Madinha vai começar no capítulo 7, mas nem lembra que tem capítulo 7. É só pra entender. Porque tem que pegar em algum lugar. Então você quer acompanhar? Olha aí na sua Bíblia, capítulo 7, verso 1 daí em diante. Para você acompanhar, mas esqueça o negócio de capítulo e versículo, porque isso aí só faz a pessoa ficar confusa, igual o Danilo, e passar a acusar as pessoas injustamente como ele está nos acusando. Vamos para o texto, porque o texto fala por si. Vamos para o espírito, para o entendimento que estava na cabeça do Paulo. Vamos lá. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Qual lei? A lei do Criador, a lei do amor ao próximo. Exato. Vamos lá. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. É uma semelhança, uma comparação com o ser humano, né? Exato. Que a mulher deve obedecer o marido. A lei do marido é porque a mulher obedece o marido. A Bíblia trata dessa forma, né? Na Escritura nós vamos dessa forma. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre estará da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei. A lei até agora não sabemos qual. Vamos continuar no contexto para saber. Tá certo. Se é a lei de Deus ou a lei de Moisés. Ah, tá certo. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? A lei, no caso que está falando, uma lei comum, está dando exemplo de lei comum. Se você está vivo, você tem uma lei sobre você e quando você morre, essa lei, né, da lei aqui da terra, acabou. Certo. Pelo jeito é essa, né? Vamos entender assim por observar. enquanto.
Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, estaria ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Ah, então agora falou da lei do marido. Falou de uma lei, que supostamente é a lei da própria terra, né? E que a gente obedece os governos. Depois falou da lei do marido, que na escritura nós vemos o marido como soberano da esposa. Aí vai. Ele está dando exemplos. Vamos ver os exemplos de Paulo. Sim. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Ah, viu? Certo. Então está livre da lei do marido. Então falou da lei humana, que a gente sai dela quando morre, tá certo? Enquanto você está vivo, você tem que obedecer à lei. E falou da lei do marido em relação à mulher. Vamos entender esses princípios, gente, porque isso é que norteia o entendimento nosso. nortear o A gente tem que entender essas coisas. Ah, mas a lei do marido está escrito em maiúscula, a lei tem... Isso nem existe, importa. nem existe. Mas se existisse, isso não importaria. Isso. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Messias. Agora, nós estamos mortos para a lei de qual? A lei de Moisés. Pelo corpo do Messias. Assim Aí vós já também falou de outra estáis lei. mortos pela lei pela lei de Moisés. Então você tem aí ele falando da lei humana, você morre e você sai dela. A lei do marido, que a esposa, quando o marido morre, ela está livre dessa lei do marido para ficar com outro marido, se ela quiser. E agora falou da lei de Moisés, que o Messias nos resgatou da maldição da lei. Paulo vai falar isso em outro texto. Certo. Tá entendendo até aí? Tá certo ou errado? Até agora, falou em alguma relação de Deus com o Espírito Santo e com o Filho? Não. Não falou, né? A relação é lá no céu. Deus, o Espírito Santo e o Filho. Falou dessas relações? Não. Então vamos Ainda em frente. Vamos ver até a hora que falar dela, para entrar naquele texto lá. Tá. Se falar. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo do Messias, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que damos fruto para Deus. Exatamente. Então agora estamos mortos para a lei de Moisés e vivendo para o Messias. Exato. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. A carne que ele fala é a lei, viu? Se alguém pode falar da carne, quanto mais eu, que sou hebreu dos hebreus, circuncidado no sétimo dia, oitavo, não lembro, né? E aprendi aos pés de Gamaliel. Mas tudo que aprendi de Gamaliel, hoje eu refuto como esterco. Então Paulo falou da carne, quando ele fala carne, ele tem uma linguística dele própria, que quando ele fala carne, ele está sempre falando da lei. Não, é importante fazer essa mas observação. Mas pode não falar da lei também, mas... mas aqui parece que no contexto é da lei de Moisés, né? Porque quando fala da carne, é muito comum os pastores dizer que a lei da carne é quem está fora dentro do processo. Está fazendo o quê? Está bebendo, está fumando, está indo pro bar, tá fazendo essas coisas. Está na carne, entende? É bom deixar isso bem explicado. É verdade. E Paulo, quando fala da carne, gente, é porque o conserto era na carne. Ele explica isso depois em outros textos. Que quando fazia aquela circuncisão, era um cortezinho lá no pinto. Então a circuncisão era o conserto na carne. Por isso que ele fala na carne. Isso é uma metalinguística do Paulo que ele colocou nas cartas dele. Certo. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Novidade do entendimento, do espírito, e não do que está escrito lá para você ter que cumprir. Agora você cumpre o que está na tábua dos seus corações. É o que Paulo fala em outros textos. Então tudo colabora com o que Paulo... Paulo não fala uma coisa aqui outra ali. A Bíblia na mão do pastor evangélico é capaz de tornar louca. Porque cada hora quer dizer uma coisa diferente, dá um monte de controvérsia e cria um monte de ateu. Verdade é essa. Mas se você for ver o Paulo falando, ele não tem essas controvérsias. Fala de forma compreensível. Compreensível. Né, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. A lei é que norteia o que é errado ou o que é certo. A lei humana, dessa mesma forma, não vamos entrar no mérito, se é justo ou não, mas ela norteia o que para o sistema é errado e o que para o sistema é certo. Isso. Você plantar para comer é certo? Você até acha que é, mas pela lei hoje em dia já não é mais. Você tem que ter autorização para plantar. Então, tá certo? Não é justo, mas é lei. Então você plantou, você errou. Você quer errar, quer ir preso? Planta. Parece uma utopia, parece uma loucura falar isso, né? Mas estamos nessa fase. Só para você entender. Então, do mesmo jeito, também a lei que Paulo fala, a lei que você tem para nortear você, ela faz de você um pecador ou um contraversor,
criminoso, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Se não houver lei para te condenar a plantar, você pode plantar que você não vai ser condenado. Mas agora que a lei que você não pode plantar, a não ser que você tenha licença ambiental, então você está pecando perante a lei dos homens, ou seja, cometendo um delito, um erro. Um equívoco, um erro. Onde eu estou? Tá. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Certo. Vamos continuar, vai lendo agora, que já se viu que ele está falando da lei de Moisés e agora com a graça. Se parar muito, né? Se parar muito, perde o sentido lá e demora muito. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado para se me mostrasse, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Agora, Paulo já falou da lei dos humanos, você viu no começo, falou da lei do marido na mulher, falou da lei de Moisés e agora fala da lei do Criador. Ela é espiritual, a lei do Criador. Ela é escrita não com sangue, em pedras, mas, ela é escrita não em pedra, mas com sangue na tábua da carne do coração, no nosso entendimento. E qual lei é essa? Amarás o Criador sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso se resume tudo. Pronto. Esse é o entendimento que você deve ter, porque esse é o correto. A lei de Moisés já foi pro saco. Isso. E não era para nós, eram para os hebreus lá, israelitas. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E aí está falando aí sim está falando da questão da carne dele, na pessoa de Paulo, uma coisa pessoal, em relação ao espírito dele. Tá certo. Né? É que o que ele acha que é certo pelo entendimento dele, ele não é verdade. Acaba não fazendo. Acaba não fazendo. O que não é certo, ele acaba fazendo por conta da carne, que é inclinada mais para certo. É inclinado para as coisas do mundo. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Certo. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Certo. Vamos dizer assim, a natureza pecaminosa inclina para o mal. Exato. Aí o espírito tem que balancear isso. Tem que ficar balanceando, exatamente. É tipo assim, a pessoa sabe que vai fazer uma coisa, mas no fundo sabe que não é correto, mas mesmo assim vai e faz. Está inclinado a fazer. Está inclinado a fazer. Então tem ali o entendimento lutando para a pessoa não fazer. O espírito. O espírito dele lutando com ele para ele não fazer. Para ele não fazer errado, mas por algum motivo, alguma justificativa que vai dar, vai e faz. Até agora o assunto não tem a ver com o Espírito Santo, Não. em relação a Deus, em relação ao Filho. Não tem conotação espiritual, vamos dizer, divina. Tem conotação espiritual para o entendimento humano. Tá certo ou tá errado? Entendimento. Então vamos ver que hora que vai passar para esse negócio de relação Deus com o Espírito Santo, para dizer que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis a Deus. Vamos ver quando vai passar para isso, se vai passar. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo lutando com a natureza pecaminosa do homem, dele. Do homem, né? A nossa, no geral. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E qual a natureza pecaminosa do homem? É beber, é ficar no bar, igual os evangélicos falam? Não, é não fazer o bem para as pessoas e, pelo contrário, fazer o mal para as pessoas. Porque a lei é essa. Amar ao próximo como a ti mesmo e o Criador sobre todas as coisas, e nisso se resume tudo. Toda a lei. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Né? A natureza pecaminosa, né? Pra você entender. Tá chegando. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Uma lei dele próprio. Agora falou da lei dele próprio, vai vendo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior é o nosso ser espiritual, viu, gente? Nosso o espírito entendimento. Nosso entendimento.
aqui, ó, lá dentro, lá no cerne. Mas vejo nos meus membros outra lei, que habita contra a lei do meu, o quê? Entendimento. Se alguém criticou a gente até agora vendo o vídeo dizendo que a gente está falando que entendimento não é, agora bateu na cara na parede, que Paulo falou entendimento mesmo. Mas vejo nos meus membros outra lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. De novo, entendimento. Né? E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Viu? Paulo falando que tem uma lei, a lei do pecado, a natureza humana do pecado, inclina ele para o pecado. Mas a consciência dele, vamos dizer assim, não consciência simples humana, mas a consciência revestida pelo entendimento correto, que é o espírito, tá certo? Aí batalha contra essa natureza humana. Isso, o em espírito outras palavras, que ele tem com relação, né, ao espírito verdadeiro do Pai. É isso. Então entrou em cena aqui agora, amada, a lei de Paulo, que é uma lei pecaminosa. Certo. Ele falou da lei, a lei humana, a lei do marido, falou da lei de Moisés, falou da lei de Deus, e agora ele falou da lei dele. Sim. Uma lei dentro dele que é tendência para o pecaminoso. Ele está praticamente aqui filosofando, ele verdade. está fazendo uma reflexão. Exatamente, nota 1000 para o Paulo. E agora, quando ele fala sobre a lei dele, ele entra em cena o entendimento, o espírito. Tá certo? O espírito de Deus, não. O espírito dele, do entendimento dele. O texto é bem claro. Com relação à compreensão das coisas do Pai. As coisas celestiais. Não é a consciência. A consciência humana, ela é natural do humano. Ela pode ser inclinada para o bem ou para o mal. Mas o espírito é um só. Por isso que ele fala, só há um espírito, só há um entendimento. Um batismo, um Senhor que é sobre todos. Não há dois entendimentos sobre essas coisas. Certo. Só do cara ter o entendimento de que é o Espírito Santo já não é o mesmo entendimento, já está como Gálatas. Já saiu desse para outro. Entendi. Vamos lá. Miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando é que o espírito dele vai sobrepujar a inclinação para o pecado? Né? Em outras palavras. Isso. Dou graças ao Criador pelo Jesus Messias. Cristo, porque é do Cristo, né? Dou graças ao Eterno pelo Messias, nosso Salvador, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei do Altíssimo, mas com a carne, a lei do pecado. A carne e o entendimento, não é a carne e o espírito, meu irmão Danilo? É Danilo? É Danilo. Então, Danilo e outros irmãos que estão assistindo, não é espírito e carne? Como que Paulo fala entendimento no lugar de espírito? Se eu falar Elaine ou Amadinha, eu estou me referindo a outra pessoa? Não. A mesma pessoa. Então, quando fala entendimento e espírito, está falando da mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que ele colocou o espírito no lugar da carne. Eu até brinquei com a Amadinha ontem, porque nem sempre a mesma coisa é a mesma coisa, mas a maioria das vezes é. Por exemplo, Amadinha, prepara, eu estou fazendo um pudim, prepara agora aí o rabo de açúcar. Rabo de açúcar? Não, isso eu nunca ouvi falar rabo de açúcar, mas já ouvi falar cauda, né? A cauda do cachorro também não é o rabo do cachorro? Então, quando tá no cachorro, o rabo é a cauda. Mas quando tá no pudim, não pode ser. O rabo não é a cauda. Tem que ser calda de açúcar. Tem que ser a calda de açúcar. E eu quero calda de açúcar. A gente para pensar nessas coisas e a cabeça vai fluindo, amada. Por isso que é bom raciocinar até bobeira, brincadeira assim. Sim, né? Porque trabalha, trabalhando na né? mente. Mas vamos lá. Dou graças a Deus. Dou graças ao Eterno pelo Messias, nosso Salvador. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei do Altíssimo, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão no Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viu? Ele está falando de espírito, entendimento, de carne, esse é o assunto. Não é segundo a lei, mas é segundo, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Certo. A lei, ele fala aí, a lei do Messias, a lei do amor ao próximo, livrou ele da lei de Moisés. Isso. Que era a lei de pecado e morte. Aquela alma que pecar, essa morrerá. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, né, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte. Viu, gente? Então tá aí. Agora ele está falando da lei de Moisés, é claro. Era a lei de Moisés e o Messias enviou o Messias em figura humana, de carne. Tá certo? E ele foi circuncidado também na carne. A verdade é essa. Para que
a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É segundo o Espírito Santo ou segundo o seu Espírito, seu doutor, até agora? Segundo o nosso Espírito. Você anda segundo a sua carne ou segundo o seu Espírito? Ou segundo o nosso entendimento com relação ao... Está escrito Espírito Santo aqui? Não. Até agora? Não. Não. Não tem nada de Espírito Até agora não tem Espírito Santo. Paulo não falou hora nenhuma em Espírito Santo aqui. Desde o início, desde o capítulo 7, verso 1, na Bíblia, que nós começamos a ler lá para você acompanhar. Não falou hora nenhuma em Espírito Santo, em divindade desse tipo. Espírito Santo, Filho de Deus e Deus. Não Certo. falou. Ele está falando em relação à nossa situação humana, como seres humanos. Não é verdade, amado? Que a parte física, a carne, luta, né, contra o Espírito. entendimento, o espírito. E ele faz esse paralelo de ser humano, como ele mesmo se coloca como exemplo, agora em relação a um outro entendimento que é da lei de Moisés como carne e do Messias como o Espírito, a lei do Espírito, a lei espiritual, a lei nova, que é o que está agora nesta fase que a Amadinha está lendo. Aí tu repete esse verso, Amado, e vamos em frente, por favor. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não segundo a lei de Moisés, mas segundo o entendimento novo que é espiritual. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. E vai lá, prática de culto divino, santuário terrestre, figura sacerdotal. É a base, o pilar da É o pilar. carne, Exatamente isso. Responde da lei de Moisés. Mas o que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É. Porque a inclinação da carne é morte. É morte porque naquele tempo dizia-se na lei de Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Tá certo? E no Novo Testamento diz, mesmo que morra aqui, vai viver eternamente se for salvo pelo Messias. Perfeito. É a lei da vida. Muito bom. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Certo? Então quer dizer isso que Paulo está falando. Quando você tiver seu espírito brigando contra a carne, atenda o seu espírito. É, Não a sua carne. não a carne. Não entrou o Espírito Santo de Deus até agora aqui. Até Entrou, gente? agora não tem. Então vamos ver se vai entrar. Vamos ver. Porquanto a inclinação da carne é inimiga. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. O Paulo explicou isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu sempre faço. Exato. Paulo explicou isso aqui atrás, viu? Por isso que é bom ler. Porque o pastor fala um montão de tempo e fala um texto para você ler para assinar o que ele está falando, meu irmão, ele te Aí engana. fica muito fácil. Querendo ou não querendo, ele te engana. Mesmo se for sem querer, mas aí engana. Pega um pedacinho ali, É. coloca. Porquanto os que estão na carne não podem agradar ao Criador. Aham. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí entrou o Espírito de Deus, primeira vez. Isso, porque assim, mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Está no Espírito contrito ao Pai, Uhum. né? Se é que o Espírito do Pai habita em vós, não é isso? Aham. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Certo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Agora é o Espírito nosso. Isso. Tá certo? O corpo e o Espírito nosso. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, Isso aí, o Espírito habita de em Deus. vós, Certo, habita em e vós. habita, que nós somos O Espírito templo, Santo habita em nós, é verdade. né, que, ó, É. esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou ao Messias, habita Se o em Espírito vós, de Deus, né, o Espírito Santo, Isso, se o Espírito de Deus, né, que ressuscitou o Messias, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou ao Messias também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Espírito de Deus habita em Isso. vós. Mais uma vez, Espírito Santo. Exato, é. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Aham. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Né? Aqui é o Espírito nosso, no caso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, Certo, pelo esses são Espírito filhos Santo. de Deus. Espírito de Deus de novo. Certo. Cadê? Porque não recebestes o espírito de escravidão, Certo. mas outra vez estardes em temor. Certo. Mas recebestes o espírito da adoção,
de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Certo. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos, o nosso espírito, o entendimento correto Dá das para coisas do perceber Criador. aqui, até por conta dessa... É. Ele falou do Espírito Santo algumas vezes e agora voltou para o nosso O espírito. nosso espírito. Tá certo? É verdade, o nosso É. entendimento. E até aqui, interessante, né? Eu estou observando os maiúsculos e minúsculos, Ah, eu até ia aqui nós falar estamos isso. concordando com o que está na Bíblia. Incrível. Tá certinho aqui. Quando é o Espírito Santo, Espírito do Pai, É. tá em maiúsculo. Tá Mas maiúsculo, quando até aqui é tá o certo. nosso, é a minúsculo, aqui tá certinho. Tá ó. certinho até aqui. Será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos do Altíssimo. Beleza, estamos chegando no 22 já. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Beleza. O último espírito que falou foi o espírito nosso, né? Aqui O foi espírito do ser nosso. humano, é. Isso. Peraí, ó. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo, tá em maiúsculo. Tá, mas aqui. tá certo. Também gememos em nós mesmos. Aham. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Lembre-se disso, gememos em nós mesmos. Quem geme? Nós mesmos Estamos gememos. lutando com o nosso interior, Exatamente. nosso entendimento. Então, vamos lá, vamos ver vamos continuar. Nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Certo. Verdade. Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Isso aí. Legal. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vamos lá. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede Aí tá maiúsculo, por viu? nós com gemidos inexprimíveis. Aí ficou maiúsculo porque colocaram como de Deus na Bíblia, tá vendo? É. Mas você vê que ele está falando agora do nosso espírito, não é mais do Espírito Porque Santo. acima ele É falou nós que gememos. nós gememos. Se nós gememos, o nosso espírito está gemendo, mas não a nossa, vamos dizer, visão aberta da coisa. Exato. É o nosso eu interior que está gemendo. Só que aqui na Bíblia, como essa regra eles colocaram, está maiúsculo. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, mas como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E você vê o seguinte, não está falando aqui hora nenhuma de uma relação, de uma existência divina, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Para dizer, Jesus faz isso, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, Deus faz aquilo. Não está falando dessa relação divina. Está falando de uma briga da natureza humana contra a natureza pecaminosa. E aí cita que o Criador colocou o Espírito Santo dele em nós, habitando em nós, e isso faz com que o nosso espírito tenha um entendimento correto das coisas do Pai. E mas é esse por espírito, força da carne a é carne, levado a fazer coisas que não deve. Agora, o nosso espírito, quando a gente vai pedir coisas ao Pai, orar ao Pai, né, clamar ao Pai, não tem clamor, Abba, Pai, está ali escrito. Quando vamos clamar ao nosso Pai, nós não sabemos nem o que devemos pedir, mas o nosso espírito geme com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis para nós, porque para Deus tudo é exprimível, gente. Como é que o Espírito Santo vai gemer com gemidos inexprimíveis para Deus que sabe tudo? É bem observado, eu até lembrei disso ontem. Como o Espírito do Pai vai gemer com gemidos inexprimíveis para ele, que sabe tudo? Então ele não sabe nada. Então não é o Pai. Então não é o Pai, é verdade. Entende? Então você vê que pela lógica do entendimento da própria linguística que nós lemos nas Escrituras, nós vemos que não cabe. Não cabe. Essa parte aqui, seu Espírito de Deus, que geme com gemidos inexprimíveis, não cabe. Não. Né? O Pai tem um contato conosco através do Espírito Santo. Aliás, nós temos um contato com Ele, não Ele com nós. Ele tem com o jeito que Ele quiser, né? Mas através do Espírito Santo. E nesse momento, o nosso espírito geme com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós tem como gemer com gemidos inexprimíveis, porque tem um soberano que é conhecedor de tudo. E conhece esse gemido que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos e ele vai ouvir. Vai ouvir. Mas como é que ele próprio vai gemer com gemidos inexprimíveis para quem? O Espírito Santo é dele próprio, vai gemer para quem outro. Aqui você pode observar pela linguística de Paulo, desde o princípio, que ele só fala de uma coisa, a natureza pecaminosa humana em relação ao entendimento, ao espírito. A lei carnal e a lei espiritual. Ele não está falando de relações de divindades. Não. Ele está falando disso. Exatamente. Tá certo? Então esse é o contexto. E lá ele diz que nós gememos. Se nós gememos, somos nós que gememos, com o nosso espírito, ou com o nosso coração, ou com a nossa alma, ou com a nossa boca, com a nossa língua. Somos nós que gememos. Mas como ele vai dizer que nós gememos e agora o Espírito Santo está gemendo? Então que ele vai gemer para lá.
Entendeu? Não tem ela. Não é verdade? Não existe. Sim. É a lógica para você entender isso no contexto. Se lá atrás o Paulo estivesse falando de Deus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, de alguma divindade, aí sim, mas ele veio decorrendo toda a fala aqui, até esse momento do nosso espírito, nosso entendimento, ela até colocou entendimento com relação à carne. Né, Rubens? Vamos levar um pedacinho, ver se tem alguma coisa? Tem. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Tá maiúsculo, mas é o minúsculo. Mas sabe é o qual é a minúsculo. intenção do nosso espírito? Porque a intenção do nosso espírito, vai ler lá atrás, Paulo falando que o mal que ele quer, que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Isso. Porque a intenção do espírito dele é fazer o bem. Fazer o bem. Mas a carne dele inclina para o mal. Olha o contexto o tempo todo. É Por isso que fala isso. É aquele que examina os corações, quem? O Criador examina os corações. Para quê? Para achar o Espírito Santo lá dentro? Porque ele não sabe onde está o Espírito Santo. E agora vai ter que examinar os corações para poder achar o Espírito Santo. O Espírito Santo agora falar com gemidos inexprimíveis para ele. Isso tem lógica. Não tem cabimento nenhum. Ele examina os corações para saber a intenção nossa. E encontra o nosso espírito gemendo com gemidos inexprimíveis. É verdade. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. A intenção do nosso espírito ali está maiúsculo, mas não cabe. Como é que ele vai saber a intenção do Espírito dele próprio? Ele sabe qual é a intenção do Espírito dele próprio, né, amado? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Certo. Cada um de nós. O nosso espírito intercede cada um de nós. É o espírito nosso. Quem intercede, desse caso, a Deus em oração e essas coisas, somos nós. Agora, quem intercede a Deus por nós, para a salvação, é o Messias. Sim, bem tá lembrado, é verdade. O Espírito Santo não tem esse papel. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Essa é a função do Espírito Santo. Tá certo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito. Tá certo, amado? Tá certo. A função de interceder não é do Espírito Santo. Se fosse assim, você oraria para o Espírito Santo. Espírito Santo, intercede para mim perante Deus aí por essa causa. Vai mesmo com gemidos inexprimíveis. Nunca vi ninguém orando desse jeito, amado, porque sabe que no fundo que o entendimento não é esse. Exato. Então aqui já, deixa eu ver. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Eterno, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também Aí Paulo vai mudar de assunto. Agora olha que interessante, né? Só uma curiosidade. Por que o capítulo 7, que é tão ligado ao 8, está separado? A Amadinha leu lá no 7, e ele está separado pelo 8. Tem uma hora que separa o 7 do 8, sendo que o assunto é o mesmo. A natureza humana pecaminosa perante o Espírito. Mas está separado. O 7 é um, o 8 é outro. Exato. Será que isso não foi de maldade que fizeram isso na Bíblia, gente? Porque quem separou os capítulos da Bíblia não foi Paulo. Isso foi um método de ensinamento da Igreja Católica para os cursos de teologia deles. Tá certo? E tem não tanto tempo como a Bíblia. A Bíblia é antiga, mas esses ensinamentos, esse tipo de atitude de separar a Bíblia em capítulo e versículo é bem mais novo. É porque eles devem fazer igual os dominadores aí, a elite que domina o mundo, né? O sistema que rege o planeta, eles usam métricas. Usaram métricas com a Bíblia. Usaram meio assim, tipo assim, vamos ver qual é o meio mais fácil para poder enganar o povo. O meio mais fácil é tirar capítulo e versículo separado, porque quando a gente pregar nossas pregações, a gente manda ir lá para o cara ler só aquele texto. Aí ele vai lá ler só aquele texto, parece exatamente que está colaborando, que é o que está se falando. Mas não é. Tanto que o Danilo não questionou outro assunto, né, amado? Incrível, né? Não, foram dois. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome. Porque naquele eu acho que o Danilo entendeu dessa vez. Eu acho que sim. Agora, Danilo, espero que você tenha entendido também esse, porque agora pegamos bem lá atrás. E você viu grandes, vamos dizer assim, ligações dessa questão que nós defendemos com uma ligação do contexto todo. Exatamente. Obrigado. Valeu.